Aldeia de São Lourenço, Niterói, Rio de Janeiro. A aldeia de São Lourenço progrediu e estendeu-se aos poucos com as choças dos índios e as fazendas de cana-de-açúcar, mandioca, fumo e outras culturas dos jesuítas. Já em 1583 foi estabelecida, nas proximidades de São Lourenço, a primeira armação para a pesca de baleias. A prosperidade parecia constante e animadora. As terras concedidas a Araribóia iam de Maruí até o fundo da Baía de Guanabara, por um lado, e de outro, na chamada Banda de Cabo Frio, que ia das Barreiras Vermelhas pela costa, passando por Jurujuba, Piratininga, Itaipu, até Maricá e mesmo além. Mas após o desaparecimento de Araribóia, sua aldeia começou a decair. Assim surgiram os núcleos de São Domingos, Praia Grande, São João de Icaraí, São Sebastião de Itaipu e São Gonçalo. Todos eles acessíveis por via marítima e que lentamente foram se desenvolvendo. A presença dos jesuítas, sempre vigilantes, entretanto, ainda garantiu por algum tempo a tranquilidade dos silvícolas, tendo sido os sacerdotes um indiscutível fator de progresso para toda a região. Um padre, naquele tempo, não dava ao seu rebanho somente a assistência religiosa. Também era o conselheiro, o professor, o médico, o juiz e o defensor contra aqueles que queriam explorar o trabalho ou a boa-fé dos índios. Assim mesmo, um século depois da posse de Araribóia, já o patrimônio da aldeia estava diminuindo e era incerto, tendo havido várias medições em diversas sesmarias para que cada proprietário se conservasse na terra que era realmente sua. Como nas outras também, dentro da sesmaria dos índios, foram as terras sendo retalhadas por aforamentos e remissões. Finalmente, a administração pombalina, que determinou a expulsão dos jesuítas de Portugal e de suas colônias em 1759. Também fê-los sair do Brasil em 1760, concorrendo para a decadência definitiva da aldeia. Quando o príncipe Maximiliano visitou a aldeia em 1815 a 1817, esteve também na aldeia de São Lourenço e anotou: a aldeia de São Lourenço é nas proximidades do Rio de Janeiro, o único lugar onde ainda se conservam restos da outrora tão numerosas tribos indígenas. Desembarcamos perto de São Lourenço e subimos uma pequena elevação por um caminho que atravessa bosque escuro, formado por lindas plantas cambarais com suas inflorescências cor de fogo ou róseas, que em mistura com bananeiras do mato, helicônia e outros arbustos graciosos formam denso mato. No alto situam-se as moradas dos índios, espalhadas no meio do bosque, sombreados de laranjeiras, bananeiras e outras árvores carregadas de excelentes frutos. Encontramos os moradores em suas choças, todos ocupados na confecção de louça de argila, cinzenta escura, que se torna vermelha após cozida em fogo. Eles fazem grandes vasos somente com as mãos, sem o auxílio da roda, e os alisam com a ajuda de uma pequena concha marinha, que umedecem na boca. Jovens e velhos estavam sentados no chão de terra. Os homens trabalhavam a serviço do rei, das embarcações,
A maioria dessa gente ainda apresenta a forma genuína das feições dos índios. Outros, entretanto, já se revelam mestiços, e adiante voltando à destruição. Depois dessas digressões, retornamos às silenciosas moradias em São Lourenço, latadas de varas com espaços intermediários preenchidos de barro. Fazem as paredes das choças cobertas de folhas de coqueiros. As instalações das casas são muito simples. Esteiras deitadas sobre armações de paus substituem as camas. Vez por outra, vêem-se também redes feitas de cordões de algodão, comuns outrora nessas tribos. Todos eles vivem em parte de suas plantações de mandioca e milho. Da mesma forma, Maria Grã refere-se àquela aldeia de índios a quem visitou poucos anos depois. A renda da aldeia de São Lourenço, em dinheiro, era pequena e provinha dos foros da terra da sua sesmaria. Parte da sua terra já se achava alienada. Havia também muitos intrusos, e mesmo os que estavam legalmente instalados eram impontuais no pagamento, se é que pagavam. Afora isso, viviam principalmente da pesca, em que eram exímios, e a baía era piscosa, e da caça, que havia suficiente nas densas matas que se estendiam além das roças e fazendas. Frutos havia-os em abundância. Nas bananeiras existentes em todos os roçados. Além disso, o índio ia já aprendendo as profissões do branco, e assim existiam entre eles sapateiros, carpinteiros, calafates. Faziam e negociavam utensílios de cerâmica e teciam redes, cestos e chapéus. Alguns tinham, já mais tarde, ocupação no arsenal de marinha do Rio de Janeiro. Outros dedicavam-se à pesca de baleias, juntamente com os portugueses, com eles, inclusive, aprendendo a ter os seus escravos negros. Isso por volta de 1835. Tinham, às vezes, mais de um, e os exploravam, os negros de ganho. Alguns elementos da raça negra não eram escravos, mas agregados que conviviam na aldeia, resultando daí miscigenação racial. O elemento indígena tanto se misturava com o português como o africano e acabou sendo absorvido por ambos. Dessa forma, a aldeia de São Lourenço foi declinando. Por volta de 1780 até 1790, contava com 170 adultos. Em 1820, teria ao todo 200 habitantes. Já em 1835, seu número não passava de 150. Em 1884, eram 106. Decorridos 5 anos, o número caiu para 92 habitantes, que viviam quase na indigência e em habitações miseráveis. O governo provincial decidiu extinguir o aldeamento em 1866. Dos habitantes, cada família ou homem solteiro maior de 20 anos recebeu um lote de terreno, maior ou menor, conforme o caso, e desde que o cultivasse e nele morasse, ficaria sendo de sua propriedade. Em 1880, ainda subsistia a repartição, inspetoria dos terrenos do extinto aldeamento dos índios para deitar a última pá de cal na outrora promissora aldeia, que dispusera de 72 milhões de metros quadrados de terras ubérrimas, fecundas, férteis, que não souberam ser aproveitadas. Os índios se aproveitaram, plantavam milho, mandioca,
faziam utensílios de cerâmica, da forma deles viver, da forma que eles queriam viver, pescando, caçando, eles aproveitaram sim. Ou foram suas terras assambarcadas, né? Ou ficaram eles desamparados, né? Com a expulsão dos jesuítas. Que fim triste, né? Dos aldeamentos dos padres jesuítas, né? Onde os índios eram protegidos nessa nação.